Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Então eu quero boa tarde também aos que nos acompanham aí pela internet depois. Estamos aqui num local muito especial em Antônio Carlos, estado de Santa Catarina, aqui na gruta de Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouco ele vai filmar aqui a gruta que está aqui ao fundo. E nós acabamos de rezar o Santo Terço, que acontece aqui sempre no primeiro sábado do mês, às 16 horas, aqui em Antônio Carlos. Aqui o ponto de referência é o sítio Kremer, né, Luzia? Sítio Kremer Miller. Você pode procurar ali na internet, sítio Kremer Miller, né? Você vai encontrar aqui, muito lindo aqui, está bem? E hoje nós vamos fazer uma partilha da palavra, já rezamos o Santo Terço aqui, nós vamos fazer uma partilha da palavra. Estamos na Quaresma, hoje é dia 8 de março de 2025 e eu vou tomar o texto de Hebreus, capítulo 12, de 14 até o 17, certo? Que fala sobre não deixar passar a graça de Deus, certo? Um assunto de extrema seriedade, extrema gravidade, principalmente agora no período da Quaresma, né? Certo? Eu vou ler o texto, depois eu vou fazer uma pequena explicação. Hebreus 12, de 14 até o 17, diz assim: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, presta atenção nessa palavra, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Presta atenção nisso. A santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor, correto? Por isso que existe o purgatório. Por que é o purgatório? Purgatório é a pessoa que morreu, não vai para o inferno, mas não alcançou a santidade necessária para ver o Senhor. Então vai passar por um processo de purificação. O problema é quando a pessoa não se esforçou para alcançar a santidade e ela é condenada ao fogo do inferno. Eu já vou falar aqui. Aí que é o problema. Aí que está o problema de deixar passar a graça de Deus. Fazer pouco caso da graça de Deus, né? Que a maioria das pessoas hoje fazem. Fazem pouco caso da graça de Deus. Isso é terrível. É terrível o que está acontecendo hoje. Ele diz assim: estai alerta. Estai o quê? Alerta. Para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. A nossa vida é muito curta. Qual é a duração da vida humana? Quantos anos? A Bíblia diz no Salmo 89 que a vida humana é 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80. Né? Então, muito raramente passa dos 80. Pode acontecer, acontece, mas normalmente ali nos 70, 80 a pessoa já tem que encomendar o caixão, certo? Agora, é nesta vida que se realiza o que a gente chama o tempo da graça, que é o Kairos. Existe um tempo chamado Cronos, que é o tempo cronológico, que é um tempo devorador, né? Eu hoje tenho 60 anos, mas eu lembro quando eu tinha a idade desse menino aqui, né? Deve ter uns 9, 10, 11 anos. 9, né? Então, eu lembro direitinho, até quanto é que eu pesava 11 quilos. Então ali, veja, então, não, pesava mais. Eu tinha 9 anos, pesava 23 quilos. Então, então só que, estou com 60, daqui a pouco vai para 70, 80, é caixão. E aí, o que acontece, irmão? Aí acontece o quê? O julgamento. Nós vamos, o que acontece quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, imediatamente a alma se desprende do corpo e ela se apresenta diante do tribunal de Cristo. Ali acontece o que a gente, o catecismo da igreja chama um julgamento particular. Nesse julgamento a pessoa já recebe uma sentença de Deus, o céu, o purgatório ou o inferno, certo? E essa sentença, ela não muda mais. Não tem mais confessionário, não tem mais oração do terço como nós estamos fazendo aqui, não vai ter mais palavra de Deus,
não vai ter mais retiro, não vai ter mais jejum, não vai ter mais Santa Missa, não vai ter mais oportunidade para a pessoa se arrepender, porque acabou o tempo da misericórdia. Não há, olha, ali quando a pessoa passa pela porta do inferno, está escrito assim, aqui acaba toda a esperança, certo? Aqui não há mais redenção. Por isso que a gravidade dessa palavra, não deixar passar a graça de Deus. Quando Deus chama a uma conversão, chama a uma vida de santidade, chama a uma vida de serviço, chama uma vida de total dedicação ao seu reino, depende de mim responder a essa graça. Então, quantas vezes a gente ouve uma homilia, uma pregação, mas aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, não acontece uma transformação, uma mudança de vida, certo? Então, aqui diz que estáis alerta. Irmãos, nós temos você sabe que, lembra na oração eucarística da quarta-feira de cinzas, que foi agora, essa semana, né, que o Senhor nos dê força para combatermos o espírito do mal. Isso foi na oração da missa, na liturgia das horas. Então, veja, existe Jesus na quaresma, ele teve um combate gigante contra o demônio. Um combate gigante contra o demônio. E com nós não é diferente. O inimigo da nossa salvação, o diabo, ele é como um leão, ele busca de toda forma, né? Ele tenta encontrar um jeito de nos desviar, de nos fazer perder a vida eterna, de nos levar ao pecado. Você já ouviu falar em pecado? Você já ouviu falar em pornografia? Já ouviu falar em bebedeira? Já ouviu falar em roubo, mentira, trapaça? Já ouviu falar em adultério? Já ouviu falar em tudo que é espécie de ofensa, blasfêmias? Já ouviu falar de orgulho, soberba, gula, preguiça, ira? Já ouviu, meus irmãos? Então veja, tudo isso coloca em risco a salvação eterna da nossa alma. Por quê? Porque está escrito lá na palavra, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E no mesmo versículo está escrito o quê? O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o quê? A vida eterna. Jesus, veja, Jesus ele veio à terra para quê? Ele desceu à terra para quê? Para nos salvar. Nos salvar do quê? Da morte eterna. Nos salvar do fogo do inferno. Nos salvar de uma condenação. Ele pagou na cruz. Jesus ele cancela a nossa culpa, ele paga a nossa dívida e ele nos justifica. Ele nos torna justos diante de Deus. E nos dá o quê? E quando ele morre e ascende ao céu, ele abre para todos nós o quê? As portas da eternidade, que estavam fechadas. Então quando a pessoa morre, e morre na graça de Deus, ela é conduzida pelas portas da eternidade, ela vai para o céu, ok? Então veja aqui, e se ela morre em pecado, na obstinação, ela vai ser condenada em pecado mortal. Então aí que entra o quê? A graça de Deus, o perdão de Deus. Veja, o Catecismo da Igreja Católica diz que não há pecado, por maior que seja, que a igreja não possa dar o perdão, ok? Mesmo se a pessoa cometeu um pecado horrível, abominável, mas se ela se arrepende, ela vai ser perdoada. É óbvio que a pessoa, mas então eu peco tudo, depois me converto, vou para o céu. Não. Deus vai recompensar a santidade de cada um, certo? Quem viver uma vida santa vai ter uma recompensa muito grande no céu, certo? Cada um vai receber uma recompensa de acordo com a sua santidade. Os que fizeram pouco caso da graça de Deus, mas depois se convertem, vão receber uma recompensa muito menor. Então a santidade será plenamente recompensada no céu e por toda a eternidade.
Então vale a pena você viver uma vida casta, uma vida pura, uma vida honesta, uma vida reta, uma vida de temor de Deus, uma vida de obediência a esta palavra aqui. Certo, amados? Então aqui a palavra de Deus fala que, olha, que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito que Deus nos deu hoje, para nós hoje, é o direito que Deus nos deu de entrar no céu. Esse é o direito que Jesus conquistou para nós, ok? Agora eu posso pegar esse direito e simplesmente fazer o quê? Vamos fazer de conta que você recebeu uma herança, uma terra muito grande, ok? Mas você simplesmente pega aí o testamento e diz, não quero saber disso aqui, não me importa, você rasga e joga fora. Muitas pessoas fazem isso. Jesus, ele nos deu o direito de sermos herdeiros de uma vida eterna, desde que nós nos apropriemos desse direito pela fé, ok? Pela fé. E diz aqui, e sabeis que desejando ele em seguida receber a bênção, foi recusada, e não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Então, depois que a pessoa é condenada, não há mais lágrima, não há mais súplica que vai ser atendida. Nós temos agora, é o tempo da nossa conversão, é o tempo da nossa mudança de mentalidade. Então, amados, veja, nós temos que tomar uma decisão. Quando eu morrer, por qual portão eu vou entrar? Vai ser o portão do céu? Vai ser o portão do inferno? Vai ser o portão do purgatório? Ué, mas se eu posso mudar agora o destino eterno da minha alma, por que eu não mudo? O que me impede de eu me arrepender, de eu recuar do pecado, de eu romper com o pecado, de eu romper com aquela pessoa que me leva ao pecado, de eu romper com toda a prática que é desagradável aos olhos de Deus? O que me impede? Sou eu que escolho. A Bíblia diz, Deus Pai fala assim, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, a água e o fogo, estende a mão para aquilo que tu queres. Eu tenho que escolher. Só que isso exige de nossa parte um esforço, uma disciplina. Jesus diz assim, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. É preciso fazer um esforço. Aqui toda essa gruta aqui, né? Isso aqui não nasceu do dia para a noite. É todo um esforço, é todo um trabalho de reunir as pessoas, das construções, de organizar, de limpar. Tudo exige muito esforço. Vocês, para virem aqui hoje, vocês tiverem que fazer um esforço, gastar dinheiro, renunciar a outros convites, mas tudo isso será recompensado fielmente por Deus. Então, aqui hoje, tome essa decisão de ser santo. Veja, ser santo não é você ser um boca aberta, não é você ser um chato, não é você ser um não sei o quê. Não, ser santo é você viver na obediência à palavra de Deus, a obediência ao magistério da igreja, correto? Isso é ser santo, é viver na obediência. Nossa Senhora é o modelo mais perfeito da nossa santidade. Você consegue filmar lá em cima a gruta? Nossa Senhora, ela pode até virar o tripé, não tem problema, é o modelo mais perfeito da santidade. Agora você pergunta assim, os ambientes que eu frequento, será que Nossa Senhora frequentaria? As músicas que eu ouço, será que Nossa Senhora ouviria? As palavras que eu falo, será que Nossa Senhora falaria? A maneira de eu me vestir, será que Nossa Senhora se vestiria? Então, aquilo que eu leio, que eu vejo na internet, será que Nossa Senhora olharia? Então a gente tem que se questionar. Porque, queridos, lembre-se de uma coisa, nós fomos comprados por um alto preço. Jesus pagou por nós o que? O preço do seu sangue derramado na cruz. Não é um preço qualquer, não. Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos resgatar do império de Satanás, nos libertar do poder da morte e nos dar a vida eterna. Então não façamos pouco caso
da graça de Deus. É preciso decisão, é preciso tomar uma decisão, sermos resolutos diante das tentações. Eu tenho que saber, não, aqui está o diabo me tentando, o tentador, né, mas eu tenho que saber que por trás dessa tentação existe a morte, viu, irmãos? Ali tem uma armadilha, a morte, que pode ser a minha morte eterna. Então eu tenho que rejeitar as mentiras do diabo. Tudo aquilo que ele me propõe, que é contrário à palavra, eu tenho que rejeitar, eu tenho que dizer, retira-te, Satanás, né? Vá de retro, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Aqui, olha só, para encerrar, Jeremias, no capítulo 44, hoje eu estou aqui falando para você como profeta de Deus, porque eu sou boca de Deus para você, para a tua salvação, correto? Você não pode chegar lá diante do dia do julgamento e dizer, eu não sabia. Não, mas o Celso falou para ti lá naquele dia. Você não escutou a pregação do Celso? Você não ouviu a palavra? Então, olha o que diz a palavra aqui, Jeremias 44. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Olha a humanidade, que abominações, a perversão dos sexos, olha a corrupção nos governos, olha o satanismo, aqui fala de detestáveis abominações. E Deus mandou os profetas dizendo, não façam isso, que isso vai levar vocês para o inferno. Olha aqui, não me escutaram, porém, olha isso, não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá, as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E Deus havia advertido deles, Irmãos, então eu não posso chegar no dia da minha morte e ver o portão do inferno aberto e o diabo lá rindo da minha cara e os demônios me arrastar minha alma para o tanque de fogo. Eu não posso, eu não sabia. Não, eu sabia sim o caminho que eu devo tomar para a minha santidade, para a minha santificação. Eu sabia que eu tinha que me arrepender, que me confessar, que ir à missa todo domingo, de colocar o meu dinheiro a serviço do reino, o meu talento, de viver uma vida casta. Eu sabia, mas eu não escutei. Viu, irmãos? Mas veja, queridos, veja, o Senhor, Ele veio, Jesus diz, o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham o quê? Vida e vida em abundância. Quando a gente é obediente a Deus, a abundância, ela acampa à nossa volta. Abundância financeira, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de tudo que é de bom. Você já se deu conta disso? Veja, irmãos, você pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para quem é obediente a Deus, Deus favorece, irmãos. O favor de Deus está para aqueles que o buscam. Viu, irmãos? Então busque a Deus de todo o coração. Oração, vigílias, retiros, pregações na internet, palavra de Deus, liturgia das horas, tudo que está ao teu alcance, buscai a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. E lembre-se, o segredo maior, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E acima de tudo nos será dado a glória de Deus na vida eterna, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Toda a sem fim, não tem fim e não acaba. E não tem fim e não acaba. Um gozo eterno, delícias eternas, ruas de ouro, mar de cristal, gozos eternos, felicidade sem fim, ao contrário dos que foram condenados, que serão torturados impiedosamente pelos diabos por toda a eternidade também. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha o quê? A vida eterna.
Pedimos, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre nós agora, que a força, a unção, o poder do Teu Espírito nos cure, nos liberte, que o fogo do Teu Espírito, Senhor, destrua toda a obra do demônio em nossa vida, que o Teu sangue nos liberte de todo vício, Senhor, que pelo poder da Tua cruz sejamos libertos agora de todo mal, de todo pecado, e que a alegria, Senhor, a paz inunde o nosso coração. Senhor, eu quero cura os doentes que estão aqui, que estão em casa, Senhor. Dá uma ordem para que cesse toda doença. Coloque a mão onde você tem uma doença agora no teu corpo, em casa também. Em nome de Jesus, eu quero declarar a tua cura. Nós ordenamos em nome de Jesus que essa doença desapareça agora e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, que cesse na tua vida pelo poder da cruz de Jesus toda ação demoníaca, que cesse toda opressão, infestação demoníaca, e que pelo poder da cruz de Jesus todo o laço do maligno seja rompido na tua vida e que tu tenha vida e vida em abundância, que você tenha prosperidade financeira, abundância de saúde, de paz, de alegria, de felicidade, e que toda a porta de bênção se abra para você, para a tua família, para os teus trabalhos, para os teus empreendimentos, para o teu ministério, para o teu sacerdote, em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Viva Nossa Senhora! Vamos aplaudir Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Viva Jesus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos encerrar.